Muito bom dia, é um prazer aqui nos encontrarmos para partilharmos aquilo que foi o objeto de estudo desta semana sobre um tema muito importante, que nós consideramos muito importante, que o tema geral, que é o grande conflito, e estamos mais ou menos a meio desta grande série de estudos, e precisamente o tema deste estudo é Motivados pela Esperança, e vamos perceber onde é que reside esta esperança, e vamos falar um pouco sobre esta temática que, acima de tudo, assenta na segunda volta de Jesus a esta terra. Nesse sentido, está comigo o Gabriel, que é um membro desta Igreja de Nova de Monsaros, eu sou o Joel, e vamos tentar partilhar então este assunto que, repito, é crucial e estrutural para a nossa fé, que é a segunda vinda de Jesus. Gabriel, a verdade é que é um assunto muito importante na medida em que ele nos transmite esperança, não é? A volta de Jesus é uma coisa que nós tanto ambicionamos. Aliás, a nossa nomenclatura como adventistas baseia precisamente esta temática, este assunto, este desejo pela volta de Jesus a esta terra, porque sabemos o que é que nos espera quando isto acontecer. Vivemos num mundo repleto de doença, de adversidade, de sofrimento, cada vez mais este mundo geme e, de facto, a nossa única esperança é a volta de Jesus. E agora, baseando já na lição desta semana, e o autor da lição desta semana fala-nos daqui de um estudioso que foi constatar e perceber quantas vezes é que este assunto era abordado na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, e ele aponta-nos aqui uns números muito curiosos. Fala-nos aqui, precisamente, que há referências à segunda vinda de Cristo no Velho Testamento de 1845 vezes. Interessante. E depois, no Novo Testamento, ele aponta aqui também mais de 300 referências à volta de Cristo. E um em cada 25 versículos menciona precisamente esta segunda vinda. Extraordinário. A pergunta que importa agora fazer é qual é que é a certeza bíblica que nós encontramos, que nós temos, e que dada por Jesus, referentes a esta mesma segunda vinda. O que é que tens a dizer sobre isto? Muito bem. Desde mais um bom sábado a todos, um bom dia. Espero que possam estar a assistir e que Deus vos possa abençoar grandemente neste dia e que também que quem quiser deixar um comentário ou alguma dúvida que possa também deixar na caixa de comentários, que nós vamos ler, e agradecemos muito que também participem connosco neste debate, nesta temática da lição desta semana, que é uma lição bastante enriquecedora, como o Joel também já falou. E antes de responder à tua pergunta, Joel, eu convidava a ti e a todos lá em casa também, de igual forma, que se pudermos curvar as nossas cabeças para fazermos uma breve oração. Querido bom Deus, Senhor, te agradecemos em primeiro lugar por mais um dia de vida que tu nos concedes, por mais um sábado na tua companhia, que tu, Senhor, possas nos inspirar, possas dar-nos a motivação, a alegria e a sabedoria para poder partilhar a tua palavra, Senhor. Que a possamos estudar, possamos entender e que, sobretudo lá em casa, Senhor, possam compreender e que possa limpar os seus corações também, Senhor. Ajuda-nos a todos também que precisam de ti. Todos os favores que pedimos e agradecemos. Em santo nome de Jesus. Amém. E muito bem, e respondendo então à tua pergunta e à pergunta que o João fez, que foi o que é que a Bíblia diz, qual é que é a certeza que nós temos, não é? Que nós temos, então. Dadas pelo próprio Jesus. Exatamente. É? Que evidência é que nós temos? Precisamente. Essa resposta nós podemos encontrá-la, para além da Bíblia, podemos encontrá-la na lição do domingo. Quando nos fala da promessa da sua volta. E a lição do domingo acaba por nos dizer, em João 14:1-3, convidava a todos os que pudessem para abrir as Bíblias, em João 14:1-3,
Só um bocadinho. 14, ok. Muito bem, então João 14, 1 a 3, diz-nos o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, nós podemos ver que Deus consegue, preocupa-se tanto connosco e ama-nos de tal forma que Ele já está a preparar lugar para nós, um lugar seguro, um lugar onde não haverá tristezas, onde não haverá dor, e pede-nos para que nós, para além de sabermos que Ele está a preparar lugar, pede-nos também para que nós nos preparemos para isso. E agora eu colocar uma pergunta, e certamente lá em casa também as pessoas se estarão a perguntar, é como é que nós vamos nos preparar para isto? Como é que nós vamos preparar para estar presentes neste lugar que Deus, com todo o amor e carinho, está a preparar para nós? O que é que dirias, Joel? Antes de responder também à tua questão, gostaria de, ainda a respeito desta promessa que Jesus, como acabaste de dizer, proferiu, ele próprio. Temos outras evidências, nomeadamente outros autores, Paulo, por exemplo, e temos também Pedro, temos em Tito também, temos muitas evidências, aliás, a Bíblia está repleta dessas mesmas evidências, mas eu gostaria também ainda de enfatizar outra coisa que é como é que vai ser essa vinda, não é? Antes de responder à tua questão, e não me esquecerei, com certeza. A Bíblia diz-nos que essa vinda vai ter várias características. E em 1 de São Licenses, nós lemos no capítulo 4, no versículo 13 a 18, mas essencialmente no versículo 16, nós lemos aí alguma coisa que nos vem dar a entender como é que será essa mesma vinda de Jesus. E aqui diz, portanto, no capítulo 4, versículo 13 a 18, mas eu vou apenas cingir-me aqui ao versículo 16, onde diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Portanto, a vinda de Cristo vai ser audível. Exatamente. Não é? Vai ser um espetáculo musical. Audível e visível. A audição até aborda. Isso mesmo, muito bem. Isso é outro pormenor de como é que será a vinda de Jesus. A Bíblia diz-nos que ela será audível e, como disseste muito bem, será visível. E onde é que nós encontramos isso? Muito bem, a Bíblia é que tem que responder, não é, a estas questões. E se nós formos a Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, nós vamos encontrar outra característica, que é essa mesmo que tu acabaste de falar, e muito bem, que é o aspecto visível da própria vinda do Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, nós aí também encontramos, diz que eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Todo o olho verá. Portanto, já vimos, vai ser uma vinda audível, perceptível, vai ser uma vinda visível, porque diz lá na Bíblia que todo o olho o verá, e acima de tudo, vai ser literal. Isto vai acontecer mesmo, não vai ser uma utopia, não vai ser um imaginário a funcionar, vai ser uma vinda literal. E onde é que nós encontramos isso? Bom, vamos a Atos, por exemplo, temos outras evidências bíblicas, mas se nós quisermos ir a Atos, capítulo 1, versículos 4 a 11, por exemplo, em Atos, capítulo 1, versículo 4 a 11, estamos quase lá, e aqui podemos ler precisamente aquilo que dizia Lucas, o médico Lucas, a este respeito, onde ele dizia lá o seguinte. Atos, capítulo
1, versículo 4 a 11. A respeito da ascensão de Jesus. Vamos a partir do versículo 6, talvez. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Israel como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos, e aqui talvez agora a parte mais importante daquilo que estamos a falar, não é? Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, portanto 2 anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. De uma forma literal. Eles testemunharam a ascensão de Jesus ao céu e estes anjos estavam a anunciar precisamente que a vinda de Jesus será do mesmo modo. Literal, audível e visível. Isto só para falarmos um pouco sobre como é que vai ser a volta do Senhor Jesus. Agora, respondendo à tua questão, como é que nós nos podemos preparar? Muito bem. Este assunto está mais à frente, não é? Está aqui na lição de segunda-feira, mas estás a fazer a ponte, e muito bem, para a lição de segunda-feira, em que... E a lição fala-nos aqui de um líder adventista de outrora, de nome Warren, Luther Warren, exatamente. Eu penso que é aqui na lição de segunda-feira, se não me falha a memória, deixa-me situar, na lição de segunda-feira. E diz aqui assim: o antigo líder adventista Luther Warren costumava dizer aos jovens: a única maneira de estar preparado para a vinda de Cristo é preparar-se e manter-se preparado. Quando nós falamos de espera preparar a nossa preparação, não é? Quando nós sabemos que é um acontecimento que está no futuro, é uma profecia que está ainda por acontecer, por ocorrer, e nós, a nossa espera às vezes pode, e quando nós falamos em espera, nós associamos impaciência, passividade, não é? Estar à espera, eu tenho que estar aqui à espera. Mas esta espera, como nos diz aqui precisamente este senhor, este líder, diz que é uma espera diferente, que é uma espera ativa. Nós temos que fazer escolhas na nossa vida. Nós temos que alimentar a nossa vida espiritual, nós temos que estar num constante relacionamento com Cristo para nos apercebermos daquilo que Ele nos disse que ia acontecer e para que assim não sejamos enganados. Enfim, tudo isto implica uma predisposição para recebermos Cristo na nossa vida e para ansiarmos, acima de tudo, aquilo que Ele tem reservado para nós, como falaste agora há instantes. E eu assemelho isto a alguém, eu ouvi esta semana alguém falar sobre isto e estabeleceu uma analogia como, por exemplo, um guarda florestal. Um guarda florestal tem um propósito, que é vigiar a floresta. E se ele se encontrar à espera que aconteça alguma coisa, não é? Um incêndio, por exemplo, ou alguma coisa, e estiver ali passivo e se não estiver a vigiar, não vai dar conta de que, nem vai anunciar precisamente aquilo que pode ocorrer. Ele tem que estar... Quase que nem estivesse ali a fazer nada. Nada. Ele tem que estar ativo, ele tem que observar a floresta, ele tem que saltar de um lado para o outro, ele tem que... ao mínimo alerta, fazê-lo à população e às autoridades. E nós temos que fazer mais ou menos este trabalho, que é estar cientes de que Jesus vai voltar. Deixa-me dizer-te uma coisa, e é apenas um parêntese que me está a ocorrer agora neste momento. É o seguinte, nós não nos podemos contentar com flashes de felicidade desta vida. Claro que não. Porque parece que às vezes acomodamos facilmente, tenho uma vida tranquila, tenho o meu salário... Sim, nós temos a tendência para nos acomodar quando
nos encontramos no nosso zona de conforto, não é? Isso. Ou seja, estamos na nossa zona de conforto, estamos confortáveis, não temos necessidade de algo, não é? Isso mesmo. E então surge essa... E até somos um pouco secularizados também, não é? Sim. É isso. E, portanto, o Senhor diz-nos que em Amós, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Verdade. E nós temos que realmente estar preparados para receber o Senhor Jesus e não sermos como aquelas virgens loucas que todas ambicionavam e esperavam que chegasse a noiva, o noivo, perdão, e de facto vimos que 5 não tinham essa mesma preparação. Exatamente. É preciso nós vivermos o Cristo, vivermos Cristo dentro de nós, ambicionarmos, e nós temos que não nos contentarmos com este mundo, nós apenas somos peregrinos. Sim. Neste mundo. Estamos aqui temporariamente. Temporariamente, nós não somos de cá, precisamente, e o nosso foco deve estar neste céu que o Senhor tem reservado. Eu queria também dar aqui adicionar mais uma nota, que é, ainda na questão de nos prepararmos. Eu assemelho isto um pouco, e lembrei-me, enquanto estive a estudar, lembrei-me desta questão, que é, quando alguém, vamos imaginar, quando alguém, um amigo ou um familiar ou assim nos diz, olha, vamos a tal sítio, prepara-te que eu vou buscar. O que é que nós fazemos? Nós vamos nos preparar. Se for, por exemplo, dar um passeio ou ir a um determinado evento, ou assim, o que é que nós fazemos? Nós vamos preparar. Como é que nós nos preparamos? Será que nos preparamos assim de uma maneira não damos grande importância e pronto, e é só calçar qualquer coisa, ou vestir qualquer coisa e vamos? Ou nós aprimoramos-nos um pouco? Em função do evento? Exatamente, em função do evento ou da situação, sim. o que é que nós fazemos? Nós aprimoramos, preparamos, damos um pouco mais de requinte, né, digamos assim, para estar presente nisso. Precisamente. Para a pessoa, quando chegar, nós já estarmos prontos e não ter que ficar à espera. E aqui a questão é que quando Deus vier não vai estar à espera. Ou estamos preparados ou não estamos. É verdade. Eu assemelhei esta experiência, que me veio portanto, em mente, com o facto de nos ligarem, eu vou-te buscar, prepara-te. E nós fazemos, se nós nos preparamos para essa pessoa, então se calhar devemos também nos preparar, porque Deus vai nos buscar. Há um propósito. Exatamente. Há um propósito e a preparação tem que ser feita individualmente, não é? Precisamente. E lá está, a nossa esperança, como diziam os nossos pais espirituais, a nossa esperança está no céu. Nós não nos podemos contentar, e repito, com flashes de felicidade que possamos ter, porque, enfim, nós agora somos, tu és mais jovem que eu. É muito esporádico. Mas vivemos um momento da nossa vida em que a probabilidade de termos doença é menor, o risco é um pouco menor, mas de certeza que vamos perder dentes, vamos perder cabelo, vamos perder a amplitude articular, a nossa deambulação, a nossa marcha vai ser uma marcha débil. Sim. Portanto, independentemente dos problemas que assolam o mundo, não é? E estamos a falar no campo da saúde, por exemplo, doenças e é claro que pronto, a tendência é sempre aparecer pessoas que já têm alguma idade, não é normal, porque o corpo também vai perdendo defesas, mas nós também conhecemos casos e temos visto que cada vez mais parece que não escolhe idades. Vemos casos de pessoas novas que infelizmente aconteceu-lhes determinada situação e nós perguntamos porquê, porquê aquela pessoa tão nova, e isso responde um bocado também àquilo que tu disseste, que é estas felicidades muito esporádicas, no facto de nós nos contentarmos. Isto passa. Precisamente, até mesmo porque a morte, como nos diz a Bíblia, é um sono, e a morte não nos deveria, no limite, atemorizar. Sim. É certo que é uma aversão à vida. A morte é uma aversão, quer dizer, nós não fomos preparados para morrer. Fomos preparados, como quando Jesus criou Adão e Eva, para viver eternamente, não é? Agora, nós sabemos que o pecado veio interromper este processo, mas lá está, nós ansiamos a vida eterna com Cristo,
e para isso esperamos que Ele nos venha buscar. E essa é que é a nossa grande motivação. Porque Isso, nós sabemos isso que mesmo. também a morte é certa. Exatamente. Nós não vamos ficar aqui a criar raízes. Estamos Exatamente. aqui só temporariamente. Então, se assim é, nós temos que agarrar-nos àquilo que nos dá esperança, Exatamente. que é Deus, Exatamente. é a salvação. E se nós nos agarrarmos a isso com afinco, de verdadeira fé, verdadeiro amor, até nos esquecemos daquilo que a morte nos aterroriza. Não é? Sim, sem dúvida. Porque é apenas um sono e a partir do momento em que nós morremos, o tempo não conta, não é? Sim. Neste pressuposto. Portanto, nós morremos, o tempo não conta e o que nós... aquilo que nós aguardamos e que ansiamos, ou seja, aquilo que nós vemos de seguida é a volta de Jesus. Se nós realmente tivermos feito essa preparação. Exatamente. Não é? Agora, eu acho que há aqui Posso Força. Ainda na lição de segunda-feira, eu também apontei e lembrei-me de mais uma pequena situação. Aqui onde diz no último parágrafo que é um antigo líder adventista, Luther Warren, que falaste, costumava dizer aos jovens: a única maneira de estar preparado para a vinda de Cristo é preparar-se e manter-se preparado. A mensagem do breve regresso de Cristo é um apelo urgente a todos nós para que examinemos o nosso coração e avaliemos a nossa vida espiritual. É um chamado a viver piedosamente. Não pode haver neutralidade perante a ofuscante luz da glória da volta de Cristo. Isto agora para dizer o quê? Pessoalmente no início, onde diz a única forma de estar preparados é a gente se preparar e manter-se preparado. Eu lembrei-me que ainda há cerca de 2 semanas, um colega meu de trabalho costuma ir correr e nós estávamos a falar e ele disse, eu geralmente à sexta-feira, ao fim do trabalho, como já tenho, o que eu faço para ir é visto já os calções e a t-shirt antes, porque assim eu já estou preparado e já tenho que ir. E isto também, eu lembrei-me disto e achei esta analogia curiosa. Ou seja, ele como tinha que ir, já se preparou antes, porque assim já estava preparado para ir. E nós muitas das vezes não temos vontade, se calhar, de fazer algo, ou assim, e se calhar se nós já nos mentalizarmos antes, ok, eu tenho que fazer, portanto, se calhar visto-me já, ou preparo-me já, porque assim, como já estou pronto, já vou. E isto também acho que é uma forma também de nos ajudar a preparar para este encontro com o Senhor. Sem dúvida, essa preparação implica, e quando nós falamos nessa preparação, e lembrando-nos outra vez da parábola das virgens, das 10 virgens, elas tinham que estar preparadas porque se não estivessem não poderiam entrar naquela cerimónia, não é? E essa preparação implica também a presença do Espírito Santo na nossa vida. Sim. E como tu leste, viver piedosamente, não é? Viver à luz daquilo que o Senhor nos ensinou. Uma forma simples. Miqueias fala lá no capítulo 6 e nos versículos 6 a 8, diz lá que o que é que o Senhor pede a ti? É que ames a beneficência, pratiques a justiça e andes humildemente com o teu Deus. E lá está, esta vida piedosa, estar atento às necessidades dos outros, é um reflexo da nossa ligação com Cristo. Sim. Ao fim e ao cabo, nós iremos vivendo na expectativa desta promessa, que é a volta de Jesus, nós vamos viver num mundo idílico onde é isto que vai acontecer. Portanto, viver na Terra, com os olhos no céu, deve ser o nosso mote. Agora, eu gostaria só de, antes de avançarmos precisamente neste estudo, eu gostaria de falar um pouco e também derivar aqui um pouco no aspecto seguinte. Tem havido a tentativa, e nós estamos isso para trás, de determinadas teologias, erros doutrinários que se foram insurgindo na cristandade, não é? Na Idade Média, de anular esta mesma esperança, este acontecimento. Certo. E não é... E porquê é que isso acontece? E nós vemos que isso muitas vezes acontece porque as pessoas têm um pouco de... Lá está. Isto está relacionado com a zona do conforto. Ou seja, tudo o que foge à zona do conforto da pessoa incomoda. Não é? E então, nós, seres humanos, para nós é mais fácil alterarmos nós as coisas, ou seja, fazer com que as coisas se adaptem a nós do que nós às coisas.
E essa deturpação que tu falaste é um pouco em virtude disso. É um bocado anular, digamos que, a história ou factos verídicos, deturpar e gerar aquele ditado popular que se diz que uma mentira contada muitas vezes, hoje em dia, torna-se verdade. E é isso que pode estar também a acontecer, mas continua. Sim, e eu estava a remeter o meu pensamento para os erros, portanto, a ideia e a estratégia de Satanás era de anular as verdades bíblicas. Sim. E isto aconteceu durante séculos e séculos a esta parte. E nós vemos que depois, e estudámos isso há pouco tempo atrás, que nascem homens reformadores que vêm precisamente dar uma ênfase novamente à verdade bíblica. Sim. E que tornam a falar e a pregar sobre aquilo que é verdade, não aquilo que foi inventado ou que foi falseado e a retroutinar, porque nós vivemos num caldo, são filosofias pagãs, são reflexões individuais, são tradições que se intrometem e que depois o povo vive nesta obscuridade. E precisamente é neste seguimento cronológico que vieram reformadores como Lutero, como Wycliffe, como Zwingli, que nós estudamos, mas mais tarde nós verificamos que alguma indiferença e apostasia também, depois desta virtuosidade da verdade bíblica, começa a declinar. Houve uns que mantiveram acesa a chama e partem para o Novo Mundo, para a Nova Inglaterra, para os Estados Unidos. E em determinado momento do século XIX nasce um homem, e vive um homem chamado William Miller, e estamos agora já na lição de terça-feira, que vem precisamente fazer o quê? Vem novamente dar ênfase ao que estava escrito, mas acima de tudo a esta nova realidade bíblica, a realidade que não é a realidade bíblica, esta redescoberta, que é precisamente a volta do Senhor Jesus e a questão do santuário. E não sei o que é que tens a dizer sobre isto, mas qual é que foi o método que ele empregou? O que é que tu viste no estudo que fizeste? O que é que ele fez de bem, não é? Qual é que foi o método que ele empregou, que se calhar nós também deveríamos absorver e copiar, não é? Neste sentido. Sim, exatamente, copiar, porque vemos que há uma fórmula que, em termos de, se formos avaliar o conhecimento que foi adquirido e o aprofundar da verdade, né, e que através disso muita gente ficou a conhecer a verdade. E a verdade, desculpa, a verdade também foi sendo progressiva, não é? Exatamente. A verdade foi aumentando de tempos a tempos. Deus não libertou num momento só toda a liberdade, claro, não é? Toda a verdade. Claro, mas isso porquê? Porque ele também queria que se fôssemos nós próprios a ir atrás, a descobrir. Porque se nos desse tudo assim, tomem lá tudo de mão beijada, nós nem precisávamos de esforçar. É como, por exemplo, nós, as crianças, quando nós fazemos as vontadinhas todas, ou fazemos já tudo, nem precisa fazer, nem precisa pensar. E aliás, hoje em dia até o que eu noto é que os miúdos já nem tudo o que seja de pensar já não lhes cativa, não lhes motiva. Não lhes prende a atenção. Porquê? Porque já estão habituados a que seja tudo dado. E isso acaba por, quando não é assim, é muito confuso para eles. E Deus sabia perfeitamente que tinha que ser algo que, ok, tem esta verdade, esta aquela, mas a partir daqui, através do estudo, se estudares a minha palavra, se falares comigo, não é? Porque quando estamos a falar com ele, tu vais descobrir que tu vai dar a outra verdade, não é? E é curioso este caminho, este trilho, nunca tinha pensado nisso que disseste, e que faz todo o sentido, porque isso ajuda-nos também nós a desenvolvermos e a vermos onde é que vai a nossa fé, não é? E a nossa sabedoria, e lá está, é o conhecimento que a gente vai adquirindo. Não te esqueças o que vais dizer, Gabriel. Sim.
quando nós estudávamos, nós tínhamos de ter vários trabalhos, não é? E nós tínhamos várias fontes, não é? Sim. E muitas das vezes íamos a fontes secundárias e terciárias, não é? Sim. E não íamos à fonte... E se calhar tu ainda tiveste mais trabalho do que nós, se calhar, não é? Pois, eventualmente, não sei. Mas nós muitas vezes, isto também, e só para dizer o seguinte, nós não podemos beber aquilo que os outros querem que nós bebamos. Certo. Nós temos que ser como os de Bereia, não é? Fazer uma investigação, ir à Bíblia e como ele fazia, supostamente, que era cruzar um versículo, com outro versículo, uma regra com regra, não é? Ele foi, dos vários autores que compõem a Bíblia, ele saturou todas as suas expressões, todo o conteúdo, e depois cruzou uns com os outros e ele chegou a conclusões interessantes. Não é? E isso é importante fazer, porque muitas das vezes para nós não partimos logo para o julgamento, não é? Porque muitas das vezes que nós vemos, mesmo em situações dia-a-dia, polémicas que há, ouvimos uma versão e pegamos naquilo como um dado adquirido, não é? E nem temos a preocupação de ver muitas das vezes assim ou não. Se é assim ou não, não é? E na Bíblia é um bocado assim também, aplica-se bastante isso. Eu não diria que é um bocado, é mesmo assim. É mesmo assim, exatamente, assim, sim, um bocado, uma forma de falar, não é? Tinhas perguntado como é que nós podíamos começar. O método que ele empregou, não é? Foi este, não é? Exatamente. Agora, também verificámos que ele percebeu que tinha que descodificar muitos símbolos para perceber a profecia. Sim. E esta profecia cronológica, a maior profecia que nós temos na Bíblia, que são a chamada profecia dos 2.800 tardes e manhãs, não é? E como é que ele conseguiu descodificar isto? Sim. A lição acaba por nos abordar essa questão. Na lição de terça-feira é-nos dito que ele simplesmente pegou num papel e caneta. Ou seja, isto também, um método muito simples, se calhar estaríamos à espera de algo assim fora do comum, fora do normal, fora da caixa, não é? Algo de extraordinário, mas não, foi simplesmente um papel e uma caneta. Isto para nos dizer o quê? Que qualquer um de nós pode fazê-lo. Não é preciso ser um grande estudioso, um mestre, não. Qualquer um de nós, se quiser se entregar a sua vida a Cristo de todo o coração, pode simplesmente pegar num papel, ou então, se tiver mesmo querer saber mais, ter curiosidade em conhecer, pode simplesmente pegar, como William Miller fez, pegar num papel e numa caneta e a partir daí começar tentar ligar, fazer as ligações, exatamente, encaixar e cruzar e verificar, porque a Bíblia não se contradiz, não é? Sim, como ela diz, a Bíblia não se contradiz. Não pode ser um livro que tem que se ler do início seguidinho até ao fim, não. Exatamente. Tem que ser fazendo as ligações. Texto com texto, é? cruzar exatamente. Os vários autores e verificamos que ele, por exemplo, eu diria que ele terá feito uma tabela de conversão profética, porque ele, quando começou a descobrir que, por exemplo, um dia em profecia é um ano, e onde é que ele foi buscar isso? Como é que ele soube isso? É interessante que ele foi perguntando números, 1434, onde fala lá que precisamente um dia corresponde a um ano em profecia, e em Ezequiel 4:6 também diz isso. Por exemplo, ele chegou como é que ele verificou que um animal equivale a reis, a mulher, a igreja, o dragão, a Satanás, águas, povos, os ventos que simbolizam guerras. E ele começou a ligar isto tudo, começou a desbravar. Perdão. Começou a desbravar e começou a perceber que a Bíblia se interpretava ela própria. E ele, calma lá. Ele se calhar chegou a um ponto em que nem precisava quase de, como é que eu ia dizer, de esforçar tanto, porque a Bíblia foi-lhe sempre respondendo, foi-se autorrespondendo, que ele se calhar assim, afinal já está aqui a resposta. E agora ali também já está. Então, se calhar já estou num ponto em que quase que nem preciso de... É só seguir o contexto. Sim, eu diria que o estudo foi um estudo muito aprofundado, e certamente que ele terá tido algumas perplexidades no meio disto tudo, não é? Claro que sim. Mas nós também temos, não é?
Sem dúvida. Agora, nós percebemos, e pelo estudo que fazemos deste homem, que foi um homem que se deixou guiar pelo Espírito Santo. Sim, foi. E foi o próprio Espírito Santo que suscitou nele esta curiosidade, desta investigação, de querer saber mais, eu tenho que saber mais, e inclusivamente o assunto major, eu diria, que depois onde ele enfrentou essa perplexidade foi precisamente na grande profecia das 2300 tardes e manhãs. Sim. E ele, lá em Daniel, ele começou a perceber que, de facto, era este período de tempo. Agora, ele tinha era que saber, agora, para ele saber onde é que ele terminava, tinha que saber qual é que era o seu início. Sim. Não é? E foi através da leitura e dos livros, neste caso de Esdras, não é? Onde se percebeu que aconteceu aqui qualquer coisa de extraordinário, não é? Portanto, o que é que tens a dizer sobre isto? O que é que motivou precisamente o início, ou qual é que foi a causa do início deste grande período profético? Sim, podemos ver isso também na Bíblia, em Esdras 7, de 7 a 13, podemos ler: Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilónia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, etc. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Ou seja, aqui nós podemos ver que foi o rei Artaxerxes que fez um decreto que basicamente permitiu que os judeus voltassem do exílio para reconstruir Jerusalém, precisamente. Mas ele aí foi, primeiro leu lá em Daniel 9:25, quando o anjo lhe disse, sabe e entende. Sim. Porque ele ficou 13 anos, é curioso que ele ficou 13 anos sem saber é qual é que era precisamente a datação cronológica exata. E, portanto, foi só 3 anos depois que... E lá está, mais uma vez, Deus a não nos dar totalmente toda a verdade não beijada, isso, né? A dizer-nos que, olha, fiz isto porque é para tu, por ti, conseguis entender, estudares a minha palavra e chegares a essa conclusão. Gabriel, e às vezes também acontece é que nós nem sempre estamos preparados para receber toda a verdade naquele momento. Sim, sim, também. E Deus, na sua sabedoria, Ele sabe quando é que há de libertar essa mesma verdade. É interessante. Claro que sim. E, portanto, este William Miller, percebeu que, de facto, ao ler depois Daniel 9:25, que depois remeteu para este Esdras, ele percebeu, calma, descobriu aqui alguma coisa, ele ficou abismado. Sim. E ele percebeu, e depois a lição também nos fala aqui, o estudo sobre uma outra profecia dentro desta mais longa, não é? Destes 2300 anos, que são os 490 anos, que foi um período de tempo que estava determinado apenas, foi uma segunda oportunidade concedida para os judeus e que não foi aproveitado, infelizmente, mas que começou precisamente no ano 457 a.C., não é? E começou, portanto, o período é o mesmo para ambas as profecias, porque uma foi cortada deste grande período, não é? E ele percebeu que, de facto, era a partir daí que se contava esta grande profecia e que estes 490 anos, estas 70 semanas, não é? Iam dar, mas nestes 490 anos, eles iam, a Bíblia fala claramente que eles iam culminar com o apedrejamento de Estevão. Sim. E que a meio da semana ia acontecer alguma coisa que foi a morte de Jesus, e no ano 27, que são as 69 semanas,
não é? Que era a unção de Jesus, que foi o seu batismo. Depois, a meio da semana, foi a morte de Cristo e terminou, precisamente, eles recusaram Jesus como seu Salvador com o batismo de Estevão. O Sinédrio determinou isso e foi a partir daí que começou... Falamos na quinta-feira sobre isso. Exatamente. E olha, e repara, e é interessante, eu até tinha aqui uma nota, é interessante que William Miller também sabia, e ele, estudioso que era, nós sabemos que ele era um estudioso nato, e ele compreendeu vários acontecimentos, nomeadamente em Romanos 5, 6, onde diz que Cristo, no seu devido tempo, Sim. Quando é que era este devido tempo? Era precisamente o tempo daquela profecia dos 490 anos. E, por exemplo, em Gálatas 4.4, quando lá diz Paulo, vindo a plenitude do tempo, era precisamente o tempo desta profecia. Quando viesse aquele tempo, quando ele findasse aquele tempo, a pregação seria feita aos gentios. E em Marcos 1.15, o tempo está cumprido, diz o próprio Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Que tempo? Precisamente aquelas 70 semanas que eles rejeitaram. E depois, se nós contarmos mais o que falta, que eram não é? 1810 anos, sim. E ia precisamente vai bater ao ano de 1844. Sim. E o que é que ele pensou que aconteceria? Que evento é que iria acontecer marcante? Sim, ele contava que, fazendo as contas, que era o ano em que era a segunda que Deus viria. E nós vimos que isso acabou por não acontecer, e por isso é que esse ano é chamado mais no seio adventista como o ano do grande desapontamento. Isto porque de facto foi de tal maneira marcante que ficou inesquecível, não é? Por esse motivo. Mas nós podemos concluir aqui uma coisa, e em jeito de conclusão, nós podemos saber que podemos ter a ideia de então afinal Miller estudou tanto para errar. Não é essa a conclusão que nós podemos tirar. Nós temos que nos lembrar que, apesar de ele ter estudado, descobriu muito, conheceu melhor Deus. E nós também estudamos e podemos conhecer a Deus, também erramos, obviamente, não estamos livres disso, mas temos que ver que Miller, através do seu trabalho, através do seu estudo, conseguiu com que milhares de pessoas, muita gente, visse as verdades e conhecesse a Deus. E é esse também o nosso propósito, que nós também vamos falhar, somos imperfeitos. Por muito pedimos a Deus que nos ajude a ser melhor, mas há sempre uma pequena falha que nós temos, não conseguimos, é muito difícil controlar-nos isso nós. Mas isso não significa que nós não possamos continuar a estudar a Deus, aprofundar, pedir a Ele onde é que eu errei, o que é que eu posso fazer melhor, o que é que isto quer dizer, como é que eu posso ajudar a outra pessoa, como é que eu posso fazer com que aquela pessoa se possa conhecer, enfim, na maneira como nós também lidamos com as pessoas. Sim. Acho que é isto que esta lição traz para cada um de nós. E não sei se tens mais algum momento, mas... Só queria dizer duas ou três palavras muito rapidamente e também terminar, não nos querendo alugar. Ele errou o acontecimento, mas não a data. Sim, certo. E é interessante que, e nós, através do livro Grande Conflito, podemos perceber isso, que ele pensou da seguinte forma: se o santuário é a terra, então a sua purificação ocorrerá na terra, na segunda vinda de Cristo, que será 1844. Mas baseou-se num pensamento popular que estava errado. Sim. Não é? Sim. E isto para dizer só o quê? E com isto termino. Que nós não nos temos que basear em pensamentos populares. Certo. Temos que, a um mínimo detalhe, nós temos que ir buscar à Bíblia. Porque senão corremos um risco muito sério, não é? Corremos mesmo risco de ouvir aquela versão e dar como... Exatamente. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Penso que abordámos... O tempo corre, não é? O tempo corre, abordámos os tópicos essenciais. Esperemos também que lá em casa tenham gostado de assistir. Podem, uma vez mais, expor as vossas dúvidas, dar a vossa opinião também, que é sempre bem-vindo para nós também, que teremos todo o gosto e todo o prazer em poder ler as vossas opiniões, as vossas dúvidas, e apelar também para que no próximo sábado possam estar então
preparar-se para assistir também a mais uma escola sabatina e ao resto do programa. Da minha parte e do Joel é tudo também, e a continuação de um bom sábado. E que Bom Deus vos sábado. abençoe. Muito obrigado. Sábado.